Agradecemos a todos que têm estado conosco, né? Cada dia estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia-nos nos momentos que se seguem, guia-nos em toda a verdade, transforma-nos a cada dia por semelhança. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o tema fala sobre Ele morreu por nós. O objetivo, né, de toda a Bíblia é explicar o que Jesus fez por nós. E pelo que Ele fez por nós, as garantias que nós temos. Então Jesus, né, fez um ato de dar a vida. Mas essa vida não só é a vida no sentido que nós entendemos hoje, que a gente tem a vida e depois morre. É vida aqui eterna. João 3, 14 e 15 diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, primeiro começando pelo fim. A promessa de Deus, o plano da redenção é que nós tenhamos vida eterna. Por quê? Porque foi perdido, o que foi perdido no passado, né, para Adão e Eva, foi a vida eterna. Mas para isso aconteça, existe um método, existe um plano. Esse plano é: Jesus tinha que se tornar o quê? Filho do homem. Ao mesmo tempo, ao se tornar filho do homem, ele teria que ser levantado, assim como o quê? Moisés levantou a serpente no deserto, né? Que era a situação que as pessoas estavam morrendo, e as que vissem e crescem no que Deus estava fazendo, elas eram curadas. Então, da mesma forma, nós também, se nós vermos, né, o Evangelho, crermos em Jesus, nós seremos curados e teremos a vida eterna. 1 João 5,11 diz: E o testemunho é esse. Qual testemunho é o quê? É algo que as pessoas viram, né? João viu, presenciou, então ele dá um testemunho. Qual o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. Então, louvado seja nosso Deus. E o plano dele é nos dar a vida eterna. E esta vida está aqui em seu Filho, porque em Jesus há a garantia, a plena certeza que nós alcançaremos essa vida eterna. 1 João 3,16 diz também: Conhecemos o amor nisto. Como é que a gente conhece o amor? João explica. E que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, esse dar a vida aqui é para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas vivam em melhores condições, as pessoas tenham a oportunidade, né, de seguir os caminhos de Deus, para as pessoas tenham liberdade, né, tenham os direitos que Deus deu a nós, seres humanos, que são chamados direitos naturais, como a vida, direito, né, a decidir sobre o seu próprio corpo, direito de vir, né, direito à liberdade de expressão, liberdade de culto, né? Então são direitos naturais que Deus criou quando criou a raça humana. João 5,26 diz assim: Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por que Deus, o Pai, que deu ao Filho? Porque o Filho é uma figura que nós temos que entender que tornou-se humano. Então um humano não era para ter vida em si mesmo. Mas esse humano é o próprio ser divino, que também é nosso Pai, né? Nós reconhecemos a Deus, o Pai, mas Jesus também é nosso Pai, porque Ele é o Criador. Então, o Pai, que nós entendemos como Pai, né, dentro do plano da redenção, Ele garante que se cumpra, né, o plano. E na garantia do plano, esse Filho também, além de ser humano, Ele também é divino. Então, tem vida em si mesmo. E João 10,11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. E ele fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós somos considerados como ovelhas porque nós somos frágeis, nós somos fracas. Nós, se não conseguimos cuidar de nós mesmos, né, precisamos de proteção, precisamos de cuidado. Então Deus garante para nós todas essas condições necessárias para que nós possamos, né, vencer. E ao mesmo tempo Ele também dá a vida por nós. João 10, 17 a 18 diz: Por isso o Pai me ama. Jesus aqui está falando. O Pai, né, que nós reconhecemos como um dos membros do trio celestial, diz: O Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então Jesus é quem deu a vida. E Ele torna a tomá-la porque Ele é o ser divino. Ninguém me tira de mim. Ou seja, ninguém podia tirar a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus escolhe dar para nós. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Louvado seja nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Este mandamento recebi de meu Pai. Então a gente pode entender que o plano da redenção,
maravilhoso, porque Deus já nos garantia que nós vamos receber o que? A vida eterna. Quando esse plano foi traçado? Desde a fundação do mundo. Eu não posso nem dizer que traçado desde a fundação do mundo. Ele pode ter sido traçado antes, mas ele começou a ser executado desde a fundação do mundo. Aqui Apocalipse 13, de 7 a 8 diz: e foi-lhe permitido, né? Tem um poder, né? Que Deus falou que iria existir, que ia lutar contra Deus, lutar contra os seres humanos, né? Aqueles que seguem a Deus. E eles seriam permitidos esse poder, né? Fazer guerra aos santos e vencê-los. Esse poder nós podemos ver na Bíblia, né? Em Daniel é chifre pequeno, né? É chamado, né? Então, em Apocalipse, a besta, né? Em outras passagens, né? Fala dele também, né? Sobre o filho da perdição, né? Tessalonicenses. E tudo está tratando do mesmo poder, do mesmo sistema, né? Organizado para lutar contra Deus. E esse sistema, ele faz guerra aos santos e vence os santos. Nós podemos ver que o período que houve guerra aos santos, né, por aqueles que seguiram a Bíblia, foi durante a Inquisição. Então, se nós vemos que isso está dentro da Inquisição, quem é esse poder que faz guerra aos santos? É o papado. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, nós podemos dizer que o papado já teve esse poder. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui diz que o papado está conduzindo o mundo, e tem pessoas que o nome deles não fazem parte mais do livro da vida do Cordeiro. Que esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Mas por que não faz parte? Jesus disse que o livro, nosso livro, né, da vida, nós possamos fazer parte a partir de quando? Esse livro, né, do Cordeiro. Quando você aceita Jesus como Salvador, né? Quando você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz, né, que seu nome vai estar escrito, né, no livro da vida do Cordeiro. Tem outras passagens aqui também que diz, né, sobre esse livro da vida do Cordeiro, né? Tem Apocalipse, né, 3:5, que Jesus diz que você, vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse aqui, ó, 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos santos anjos, né? Aqui também diz aqui, ó, adoraram, né, todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É o que nós vimos agora, né? Diz que aquele que não foi achado, ó, no livro da vida foi lançado no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Diz aqui, na Apocalipse 21:27, não entrará nela coisa alguma que a contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando o seu nome passa a fazer parte desse livro? Quando você aceita Jesus como Salvador e você permanece, né, com Jesus até o fim. Pela fé com Jesus até o fim. Então, aqui nós temos já que tomar uma decisão, né, para que o nosso nome venha fazer parte, né, do livro da vida do Cordeiro. Atos 2:23-24 diz: a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, Deus guia, né, os eventos, ele permite que aconteçam determinados eventos. Não vai dizer que Deus está escolhendo o mal ou está planejando o mal de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, nem é tentado pelo mal. Está lá em Tiago, né? Para a gente não ter dúvida, vamos olhar aqui essa passagem, que alguns podem até dizer, né, que Deus é quem conduz as coisas, né, todas as coisas, né? Então, como se Deus estivesse conduzindo o mal, né? Deus não conduz o mal por si próprio, né, segue seu caminho. E aqui a Bíblia diz, né, Tiago 1:13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, porque Deus é soberano, é poderoso, mas Deus não pratica esses atos maus, né? E então aqui diz que pelo o conselho de Deus e a presciência, ou seja, Deus conhece o fim desde o princípio, prendeste, crucificaste e mataste pela mão de injustos. Então Deus já tinha, né, visto, né, que ao Jesus tornar-se humano, viria um poder que ia se opor ao plano da redenção e queria, né, prender, matar e crucificar a Jesus. Aí diz que a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte,
pois não era possível que fosse retido por ela. Então, aqui diz também que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus. Mas a Bíblia tem outras passagens também que Jesus, né, ressuscita, né, como vindo daquela passagem, que Jesus dá a vida e ninguém tira dele, ele devolve de novo, né? Então, por quê? Porque quando Jesus age, está agindo Deus o Pai e também Deus o Espírito Santo. Não existe separação na ação do ser divino. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, que Deus estava reconciliando o mundo, né? Isso aqui, ó. Vamos ver a passagem. Reconciliando. Aqui, deixa eu pegar, passar aqui. Reconciliar. A Bíblia diz que Deus estava reconciliando, né, o mundo, né? Aqui, ó. 2 Coríntios, né? Vamos pegar aqui a passagem, vamos ler. 2 Coríntios, né, capítulo 2, né? 2 Coríntios 2, 5, né, verso 19. Isto é, Deus, né, o Pai, né, que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, né, Deus, o Pai, também estava agindo. É por isso que aqui diz claramente, né, que Deus, né, ressuscitou, né, a Jesus, né, junto, né, no processo, né, o próprio Jesus ressuscita, mas Deus, o Pai, também se faz presente. 1 Pedro 1, verso 19 e 20 diz: como é que isso ocorre e quais são os frutos disso? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então aqui mostra, né, que o plano da redenção é anterior à fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos para a nossa salvação, ou seja, por amor de vós. Aqui também nos diz, em 1 João 5,20, diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. Quem é esse verdadeiro? Diz: no que é verdadeiro estamos. Quem é o verdadeiro? Jesus. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz aqui, ó, isto é, em seu Filho nós estamos, né, no verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. E aqui diz que este, quem é este? O Filho Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o verdadeiro Deus aqui se revela quem é Jesus. E a vida eterna também é Jesus. Como nós vimos também em outras passagens e confirmam essa passagem aqui. Então, onde é que entra a cruz? Alguns colocam a cruz como se fosse algo, né, importante, né, a ponto, né, de você colocar a cruz, né, às vezes, né, mais importância do que o próprio ato de Jesus. Né? A gente tem que ter muito cuidado. A cruz foi como é que se diz? Era um artefato do Império Romano, que era símbolo do poder romano e também representava a Satanás. A cruz não representa Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado. A cruz foi o ato, o local onde Jesus morre, né? A morte de Jesus em si que é importante. E que nós devemos, né, honrar o que Jesus fez, mas não a cruz. Então, Mateus 16, 21, 23 diz: desde então Jesus começou a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes. Então, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então, Jesus explicou. Isso estava nas Escrituras. Nas Escrituras, nessa época, não existiam os evangelhos. Não existia o Novo Testamento. E Jesus já chamava de Escritura. E Pedro, tomando Jesus de parte, começou a repreender Jesus. Então, às vezes, a gente ouve a verdade, mas a gente não quer aceitar a verdade. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então, ele não queria que isso acontecesse. Então, Jesus, voltando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Esse Satanás aqui, no original, a palavra é adversário. Por que Jesus chamou Pedro aqui de Satanás, ou adversário? Porque ele estava lutando contra Deus. Então, a palavra diabo significa enganador, adversário significa, né, Satanás é adversário.
O nome de Lúcifer também não seria um nome, sim um título, né, que seria portador de luz. O nome, de fato, nós não conhecemos. E aqui diz Jesus: para trás de mim, adversário, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas, né, que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, quando a gente não compreende as verdades da profecia, do que Deus está querendo revelar para nós, a gente às vezes tem que ter muito cuidado se a gente não está lutando contra Deus. Atos 5, 38, 40, né, também ocorre a situação das pessoas que estavam tentando impedir, né, de Pedro, né, Tiago, João, os apóstolos, né, de pregar, né, e espancaram eles, fizeram muito para passar por muitos atitudes, né, e chegou uma hora, né, que tinha um senhor, né, que era Gamaliel, que foi professor, né, de Paulo. Chegou e disse: agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se vai se desfazer. Então diz: ó, deixa eles, porque se esse conselho ou essa obra que eles estão praticando for de homem, ela vai se desfazer. Mas se vier de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, né, serdes também achados combatendo contra Deus. Então a gente tem que fazer cuidado nas ações que nós estamos praticando, para a gente não estar combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitou, né, como eu falei para vocês, mandaram que não falasse mais no nome de Jesus e o deixaram ir. Jesus chega até um momento que ele diz aqui: mais importa, né, Jesus não, Pedro, né, diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente pode argumentar, né, que as pessoas, que os políticos foram eleitos e tal, né, a gente tem que obedecer a eles. Tem que obedecer enquanto eles estiverem seguindo os princípios da Bíblia. Se eles não estiverem seguindo o princípio da Bíblia, tentando fechar a igreja, tentando impedir você de pregar o evangelho, você não tem que obedecer essas pessoas. Nós não temos essa obrigação. Nós obedecemos as pessoas, né, até o momento que elas seguem o que está revelado na Bíblia. Então aqui Pedro, né, e os apóstolos não obedeceram, continuaram pregando o evangelho. João 3, 14, 16 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, né, aqui é a passagem inicial que nós vimos, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus dá essa promessa. Por que Deus dá essa promessa? Diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é o único da espécie, ou seja, Jesus não é igual a ninguém, porque ele é humano e é divino ao mesmo tempo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então essa é a oportunidade que eu tenho e você tem também. E para mim, das palavras principais da Bíblia que eu vejo, essa palavra: está consumado. Isso ocorre quando Jesus, né, morre na cruz, garantindo o que? A nossa salvação. Aqui diz que João 19, 28, 30, né, depois, né, sabendo Jesus já todas as coisas, Jesus sabe todas as coisas, que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, o que Jesus fez? Disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre, né, uma esponja, pondo em sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Onde é que está escrito isso aqui? Está lá em Salmos 69, né, justamente citando que isso ia acontecer com o Messias, que isso ia acontecer com o Salvador. Deus é um Deus maravilhoso, né? Deixa as passagens dessa para confirmar a nossa fé. Ó. Aqui que está lá, dizendo aqui, ó. Vamos pegar a passagem. Aqui, ó. 69, 21. Deram-me fel por mantimento ou vinagre, e a minha sede, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Meu Deus do céu. Se a gente for buscar na Bíblia, meus irmãos, praticamente toda a Bíblia está falando de Jesus e do plano da redenção. Louvado seja nosso Deus. E Jesus falou o que? Está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isso é maravilhoso. O que Jesus fez por nós, por mim e por você. Em Apocalipse 16 fala também que Jesus vai dizer, né, em um momento também, que está consumado, ou está cumprindo, ou está feito. Quando existem ações importantíssimas, né, Jesus fala essa frase.
O sétimo anjo, né, derramou a sua taça no ar. Não tem outro anjo depois do sétimo anjo, né, derramou sua taça no ar. E saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então, nesse momento, Jesus dizia o quê? Está feito, terminou. Houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Então vai haver um grande terremoto. Tal foi tão grande esse terremoto. O que aconteceu? A grande cidade fendeu-se em três partes. Que grande cidade é essa? Essa grande cidade é o que? A Babilônia, ou reconhecida hoje como Roma, onde está o Vaticano. É a grande cidade, né, que governa todos os povos. Isso está onde? Está escrito, né, em Apocalipse 17. Diz também, justamente, né, complementa isso. Apocalipse 17, ó, né, verso 15, fala que tem um poder, né, que guia, né, e governa. Aqui, ó, diz Apocalipse 17:15, né, diz que as águas, né, da profecia, onde se assenta a prostituta que é a igreja, né, são povos, multidões, nações e línguas. Já no verso 18 diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que é essa prostituta aqui, né? Essa mulher, ela persegue os santos. Ó. Vamos ver aqui no Apocalipse 17, ó, que verso 6: e vi que a mulher estava embriagada, ou seja, a igreja. Isso aqui tem que estar relacionado com a Inquisição, é o papado. Estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Né? Então, quando eu li isso aqui a primeira vez, mesmo sendo católico, eu já entendi que aquele era o papado. Porque quem foi que se envolveu com o sangue dos santos? Quem perseguiu, né, e fez a Inquisição? E aí depois diz que ela é uma mulher que reina, né, sobre os reis da terra. Quem foi que reinou sobre os reis da terra? O Vaticano. Nomeava reis, né? E vai voltar ao poder um dia, como a Bíblia diz, né, para nós. Então, voltando aqui ao tema, nós podemos ver aqui, ó, que o sétimo anjo derramou sua taça sobre o ar, né? Sobre o ar, e disse: está feito. E houve tremores, e a cidade de Babilônia, né, vai cair, a grande Babilônia, que hoje é representada pelo Vaticano, o poder papal, né? E a grande Babilônia se lembrou de Deus para dar, né? Se lembrou Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Isso aqui está relacionado já, que aqui já houve, né? As pessoas já escolheram que lado vão estar. Né? Se recebe o sinal da besta ou se não recebe o sinal da besta. Jesus fala também em Apocalipse 21:6 e disse mais: está cumprido. Eu sou o que? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus disse que é a água da vida. Ele disse: se você tiver sede, você pode buscar ele, que ele vai te dar essa água. Você está com sede? Eu estou. Isso que eu peço a Jesus diariamente. Dessa água para que eu possa o quê? Não viver mais com sede. Sede de quê? Da verdade. Sede, né, de liberdade. Sede de seguir a vontade de Deus. Todas essas sedes Jesus vai suprir, a minha e a sua. Porque ele fez algo que já garante que ele vai cumprir o que ele está prometendo. Ele morreu por mim e por você. E aqui João 3,17-18, que ele diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, né, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque condenados todos estávamos. Desde que Adão pecou, todos nós estamos condenados aqui a morrer a morte eterna. Mas Jesus disse: se nós crermos, já não vamos ser mais o quê? Condenados. Mas se você não crer, você já está condenado. É verdade. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a chance que nós temos é aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, encerrou o assunto. Romanos 14:9 diz: porque foi para isso que Cristo morreu Cristo. Para quê? E ressurgiu. E tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então Jesus é Senhor de todos. Aqueles que vão ser salvos e aqueles também que não serão ser salvos. Por quê? Porque Jesus, ele assume o papel, né, de Adão, do primeiro Adão. Ele torna-se o quê? O segundo Adão. Romanos 3:23-24 diz: porque todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quê? Em Cristo Jesus. Então todos nós pecamos e estamos destituídos aqui da glória. Aqui também Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna.
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa que ele nos dá. Romanos 6, 4, 5 diz, de sorte, né, que nós somos o quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando a gente toma a decisão do batismo, nós somos como o quê? Sepultados. Nós passamos a viver a nova vida, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Então, Deus planeja, né, através desse rito do batismo, que a gente nasça o quê? Uma nova criatura, e a gente viva uma nova vida. Porque se formos plantados aqui, ó, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? Então essa é a garantia que Jesus nos dá. E qual o significado da cruz? Vamos entender um pouco mais. 1 Coríntios 1, 18, 19 diz, porque a palavra da cruz, ou seja, o evangelho que envolve a morte de Jesus, que é a cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso é de fato. Quem não quer o evangelho, quando conhece a verdade, ele rejeita, ele segue outro caminho. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, muita gente, né, está com a sabedoria destruída. E a inteligência não tem futuro. 1 Coríntios 1, 23 e 24 diz, mas nós pregamos a quem é Cristo crucificado. Então o evangelho é o quê? Falar da cruz, mas né, de Jesus na cruz. Que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aqui fala o que Jesus fez, qual o significado da cruz? Está aqui o principal, mas esvaziou-se, né, Jesus a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus não é igual a gente, ele é semelhante. Porque Jesus é 100% igual a nós, mas nós não somos 100% igual a Jesus, porque nós não somos divinos. E achado na forma de homem, Jesus fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, o quê? Morte de cruz. Por isso também diz aqui, Deus o exaltou soberanamente, ó, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra. Então está dizendo aqui, ó, uma coisa estranha, né? Porque diz que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Então tem coisa ainda abaixo da terra. É o que está dizendo aqui. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E essa terra aqui, alguns podem interpretar que é as pessoas todas que estão no pó da terra, né? Mas pode ser. Efésios 2, 15, 16 diz, na sua carne, o que é que Jesus fez? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Eu procurei saber se essa palavra mandamentos é o mandamento mesmo, que consistia em ordenança. Então tem uma parte dos mandamentos, ou seja, leis que Deus estabelece, que são ordenanças. No original está escrito dogma, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Então, o que Jesus fez? Quando Jesus morre na cruz, o processo de ordenança que existia para o povo de Israel era válido, importante, mas eles não garantia salvação. Então, Jesus o que? Risca isso aqui, né? Elimina essas ordenanças. Então, a gente tem que entender um pouco, né, sobre leis e ordenanças. Que Gênesis 26, 5 diz, ó, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, ou seja, existe mandado ou mandamento. Naquela época não tinha sido dada a lei ainda, mas aqui que Moisés guardou seu mandado ou mandamento. Os meus preceitos, então existe a separação entre mandamento e preceito, né? Os meus estatutos também, estatutos e as minhas leis. E as leis também que Jesus deu. E aqui, Isaías 24, 5 explica um pouco mais, dizendo, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Contaminada por quê? Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então tem leis, estatutos, né, aliança. Tudo isso faz parte do plano da redenção. Deuteronômio 11:1 fala, amará, pois, a Yahvé teu Deus, e guardará o que? As suas ordenanças, tem ordenanças, os seus estatutos são diferentes, os seus juízos, os seus mandamentos todos os dias. Então tem mandamentos, tem
Ordenança tem estatuto, tem juízo. São coisas separadas. Então, quando diz que riscou ali o quê? As ordenanças não é os mandamentos de Deus. Não são as leis que Deus estabeleceu, né, que devem ser seguidas. Disse aqui, Êxodo 12, 43, disse mais o Senhor Moisés a Arão. Essa é a ordenança da Páscoa. Então, a Páscoa é uma ordenança. É por isso que Jesus depois troca a Páscoa, né, que tinha o cordeiro morrendo. Jesus troca o quê? Para nós fazermos o quê? O lava-pés e a Santa Ceia. Ele modifica isso. Aqui Colossenses 2,14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então não é, aqui não está falando que Jesus riscou os 10 mandamentos, riscou as leis, não. Nem as leis, nem os 10 mandamentos. Riscou o quê? As ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando onde? Na cruz. Então a importância da cruz é isso aí, ó. Quando Jesus morre na cruz, as ordenanças, por exemplo, da morte do cordeiro, não precisou mais. Né? Pegar e borrifar o sangue em cima da arca, não precisou mais. Então essas ordenanças foram o quê? Removidas. Jeremias 31:35 diz, assim diz o Senhor que dá o sol, ó, para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é seu nome. A Bíblia diz que a lua é quem governa. Marca o tempo, ó. Marcar estação, né? Estação. Deixa eu pegar aqui, estação. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Lua. Rapidinho. Aqui a passagem. Vamos ver? Alguns pensam que é o Sol, né, que controla as estações, né? Pois não é. Aqui, ó, designou, Salmo 104, né, 104:19, designou a lua para as estações. Então, primavera, outono, verão e inverno é controlada pela quem? Pela lua, não é pelo sol, não. E diz que o sol conhece o seu ocaso, sabe a hora de quê? De descer, né? Então aqui Deus, hein, coloca cada um com suas funções. E isso nós podemos ver aqui, que isso é chamado na Bíblia de ordenança. Ó. E tem ordenanças que vão permanecer. Ó. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, é uma ordenança. Ó. As ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando suas ondas, e o Senhor dos exércitos é seu nome. Então Deus fala, né, que algumas ordenanças vão permanecer. Então a gente só pode dizer que Jesus aboliu determinada coisa se ele disser que aboliu aquilo. Se ele não disser. E muita gente está dizendo que Jesus aboliu. E não aboliu os mandamentos. Os mandamentos permanecem. Os 10 mandamentos, e não é só os 10 mandamentos, não. Tem leis naturais também que permanecem, que não foram eliminadas. É por isso que quando houve um concílio lá em Atos, que esse concílio, né, disseram a ele que não era para o quê? Não comer comidas sacrificadas, ó. E isso, né, a gente pode ver, ó. Aqui está em Atos, ó. Vamos ver a passagem aqui, ó. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, ó. E de sangue, ó, o sangue aqui tá lá. Onde é que esse sangue era falado? Lá em Levítico, né? Deuteronômio. Da carne sufocada, ó, que é a carne com sangue. Da fornicação, né? Que é um dos mandamentos. E das coisas, das quais coisas bem fazeis se vos guardar e bem vos ais. Então isso aqui já é depois de que Jesus ressuscitou. Já é depois, né, que houve o que? Esse concílio que as pessoas tinham começado a pregar o evangelho por quem? Para aqueles que eram considerados gentios, e eles estavam querendo perguntar, questionar o que é que se mantinha. Tá vendo? Então algumas ordenanças continuam. E aqui, para concluir, Deus nos dá uma oportunidade. A minha, você, diz aqui, eu vi que todo o céu estava interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? O céu está interessado na sua salvação. Mas às vezes a gente continua indiferente, ou seja, despreocupado, não está nem aí. Seremos descuidados como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos, é porque tem muitas pessoas que nem sabem, né, o que está acontecendo. Menosprezaremos o sacrifício feito
feito por nós, de Jesus, alguns têm agido assim. Têm brincado com a misericórdia que lhe é oferecida, e o desagrado de Deus está sobre essas pessoas. Uma vez que ele conhece o evangelho e rejeita, começa a ficar complicado. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Então as pessoas estão falando aí de Deus, no nome de Deus, ó, tenha cuidado, uma hora Deus vai o quê? Vai agir. Ele se retirará caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os seres humanos, né? E é por isso que o evangelho está sendo pregado, é por isso que você está ouvindo essas palavras aqui, porque Deus está te dando uma oportunidade, assim como deu para mim também. Caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Deus, então a gente vai mostrar o que? Nos atos. Então tem pessoas que dizem que está seguindo a Jesus, né, isso e aquilo, que, né, que agora não vai mais fazer determinadas coisas, né? Mas os atos vão mostrar se de fato é verdade. Então aqui diz, caso eles mostrem por sua vida que menospreza a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será a parte deles, e o elevado preço a ser pago. Que morte é essa? Será uma terrível morte, pois terão que sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz. Que angústia é essa? De morrer a segunda morte, ou seja, a morte eterna. E compreenderão o que perderam, o que é a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício feito, né, para salvar as vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, estará perdida para o quê? Para sempre. Quando é que isso ocorre? Quando você morre sem aceitar Jesus como Salvador, ou quando você toma uma decisão que você rejeita o Espírito Santo de Deus, né, e o Espírito Santo se retira de você. E aí a coisa está encerrada. Eu oro para que você não tome essas decisões. Eu oro para que você clame a Jesus para que Ele te dê o quê? O perdão dos teus pecados e que você obtenha o quê? A salvação. Que Deus, né, já dê, né, um bom fim de semana a você. Já desejo a você também um feliz sábado, que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.